Bom, vamos lá então, galera, voltando aí para terminar a correção do nosso primeiro simulado. Agora tem dois itens de ética, que é sempre mais simples, né? Porque a ética é muito a leitura do decreto 1171, do decreto 6029. Então vamos lá. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Perfeito, né? Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer, mas não diminuir, o seu bom conceito na vida funcional. Pessoal, o nosso código de ética ele traz justamente essa ideia de que a vida particular do servidor influencia na sua vida pública. O exemplo que eu dou é sempre o seguinte, pô, imagina, o cara é servidor da INSS, é um técnico judiciário da INSS, é um camarada que mora numa cidade do interior, uma agência pequena, todo mundo conhece ele, pô, o Gustavo lá da INSS e tal. E aí, pô, esse cara chega em casa e bate na mulher dele. Essa vida privada dele interfere na vida pública? Sim. Pô, o cara, pô, lá da INSS, cara, bate na mulher aí, que coisa feia, né? Então acaba que a vida privada do servidor, ela se junta com a vida pública, é óbvio, né? Não é o Gustavo, é o servidor da INSS, né? Então muitas vezes a gente vê isso. E esse conceito da vida privada, ele pode não só acrescer o seu bom conceito na vida funcional, como diminuir. E é aí que está o erro da questão. Eu coloco aqui, mas não diminuir. Não é essa a ideia que o nosso código de ética traz. O código de ética ele diz que o conceito da vida funcional ele pode acrescer e diminuir o seu bom conceito da vida funcional. Vida privada, acrescer ou diminuir o seu conceito da vida funcional. Esqueci de pintar o item 8, mas ele está falso. Beleza? Item 9. Toda a ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Tem mais uma casca de banana sutil para a gente não errar mais em prova. Toda a ausência do servidor é fator de desmoralização. Gustavo quebrou o pé, está de licença. Gustavo está de férias. Isso desmoraliza o serviço? Não. Na verdade, o que desmoraliza é toda a ausência injustificada. A ausência justificada do servidor não é fator de desmoralização. Então, item 9, ele está falso. Beleza? Bom, item 10. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, em decorrência da presunção iuris tantum de legalidade. Então, presunção iuris tantum de legalidade. Vamos ler. Então, agora uma questão, à luz da jurisprudência da doutrina, julgue os itens que se seguem acerca da teoria dos atos administrativos. Então, vamos lá. Todos os fatos alegados são considerados verdadeiros em decorrência da presunção iuris tantum de legalidade. Bom, primeiro, a gente sabe que todo ato administrativo, ele nasce com a presunção de legalidade e de veracidade. Todo ato, ele presume-se ser legal, ser emitido de acordo com a lei, e todo ato, a gente presume que ele tem um conteúdo verdadeiro, que os fatos narrados são verdadeiros. Quando eu falo dessa presunção de conformidade com a lei, eu tenho a presunção de legalidade. E quando eu falo da presunção da verdade dos fatos, eu tenho a presunção de veracidade. E todas essas presunções, ambas as presunções, elas são presunções relativas, são presunções iuris tantum. Presunção iuris tantum, em latim, quer dizer que é uma presunção relativa, é uma presunção que admite prova em contrário. Quando o prefeito faz um decreto, presume-se que ele é legal, presume-se que ele é verdadeiro. Mas se alguém não concorda, tem como anular esse decreto. Tem como comprovar a ilegalidade, tem como comprovar a não verdade desse decreto. Então a presunção ela é relativa, ela é até prova em contrário. Gustavo, onde é que está o erro da questão? É que eu falo que os fatos são considerados verdadeiros. Então isso não é uma presunção relativa de legalidade, isso é uma presunção relativa de veracidade. Cuidado, porque a banca do CESP adora firmar essa diferença entre legalidade ou legitimidade e veracidade. Falou em verdade,
falou em veracidade. Beleza? Então o item 10 está falso. Deixa eu sair da tela para a gente ler o item de baixo. A execução de ofício pela administração pública de medidas que concretizem o objeto do ato administrativo caracteriza o requisito da auto-executoriedade. A execução de ofício pela administração pública de medidas que concretizem o objeto do ato caracteriza o requisito da auto-executoriedade. Gustavo, por tudo que eu aprendi está verdadeiro, né? Por exemplo, se a vigilância sanitária vai fiscalizar um açougue que tem carne estragada, ela pode recolher essa carne de imediato. Isso é a auto-executoriedade. Sem precisar de uma ordem judicial, a administração de ofício executa o recolhimento dessa carne estragada. Isso tem a ver com auto-executoriedade, perfeito. Só que aqui tem uma casca de banana que já caiu em prova do CESP, da FCC, da antiga ESAF, todas as bancas denominadoras, FGV. Cuidado. A auto-executoriedade é isso. É a possibilidade que a administração tem de executar diretamente os seus atos, de ofício, sem precisar de autorização judicial, sem precisar de nenhum processo judicial. Agora, cuidado. A auto-executoriedade não é um requisito. A auto-executoriedade é um atributo. Ah, Gustavo, isso não cai. Galera, já caiu diversas vezes em prova do CESP. E é o tipo de questão que eu boto 10 vezes, você erra 8. Porque é uma casca de banana. Requisito é o elemento do ato administrativo. É a competência, é a finalidade, é a forma, é o motivo, é o objeto. Auto-executoriedade, presunção de legalidade, presunção de veracidade, tipicidade, imperatividade são atributos do ato administrativo. Então, cuidado, não confunda atributo com requisito. Requisito é o elemento de formação do ato administrativo. Então, o item 11 ele também está falso. Beleza? Vamos agora para o nosso item 12. Todos os atos produzidos pela administração pública no exercício da função administrativa caracterizam atos administrativos propriamente ditos. Questão bem interessante, uma questão teórica. Galera, olha só. Quando eu falo da função administrativa do Estado, eu tenho tudo aquilo que o Estado desempenha dentro da sua atividade administrativa, dentro da sua atividade de manutenção da máquina administrativa propriamente dita. E dentro dessa função administrativa, eu vou ter atos que são regidos pelo direito público e eu vou ter atos que são regidos pelo direito privado. Atos do direito público, onde o Estado age com prerrogativas, com privilégios estatais, e atos do direito privado, onde o Estado age sem prerrogativas. Então, por exemplo, quando o Estado desapropria um imóvel, ele está desempenhando uma função administrativa se valendo de uma prerrogativa estatal, se valendo da supremacia do direito público sobre o direito privado. Quando o Estado recolhe a carne estragada do estabelecimento, o Estado está agindo com um poder de império, com uma prerrogativa estatal. Agora, quando o Estado vai fazer a locação de um imóvel para instalar repartição pública, locação de imóvel é um ato que é típico do direito privado, típico do direito empresarial, do direito civil. Quando eu falo do Estado fazendo um contrato de seguro para sua frota de veículos, eu tenho um ato típico do direito privado. Quando eu falo do Banco do Brasil compensando um cheque do seu cliente, eu tenho um ato que é típico do direito privado. Ou seja, o Estado ele desce do pedestal e se iguala a um particular. Quando o Estado pratica atos do direito privado, ele não age com privilégios, com prerrogativas estatais. Ele age como qualquer particular, pelo menos na teoria. E é aí que vem a distinção entre o que a gente chama de ato administrativo propriamente dito
e o que a gente chama de ato da administração. Quando eu falo em atos do direito público, eu estou falando do ato administrativo propriamente dito. Então, a característica do ato administrativo é ser um ato do direito público, regido predominantemente pelo direito público. Agora, ato da administração é tudo isso aqui. São os atos do direito público e do direito privado praticado dentro do direito administrativo. O ato da administração é um conceito mais amplo do que o ato administrativo. Na verdade, graficamente, eu teria a seguinte ideia, ó. Eu tenho o ato da administração nesse círculo maior, englobando todos os atos praticados na função administrativa, e eu teria o ato administrativo dentro do conceito de ato da administração. O ato da administrativo, propriamente dito, esse ato regido pelo direito público, esse conceito de ato administrativo, ele é englobado pelo conceito de ato da administração. Então eu posso afirmar para vocês que todo ato praticado no desempenho da função administrativa é um ato da administração, pois engloba não só os atos de direito público, como também os atos de direito privado praticados pela administração pública. Então aí a gente percebe que esse conceito de item 12 está falso. Olha lá. Todos os atos produzidos pela administração pública no exercício da função administrativa caracterizam atos da administração. Então isso aqui está errado. Beleza? Tranquilo? Então esse item aqui está falso. Item 12, falso. Beleza? Então, é uma questão conceitual que já caiu em prova do SESC. Na turma teórica, se você for lá relembrar, quando eu conceituo, eu acho que eu até coloco os dois itens que já foram cobrados do SESC, já foram cobrados muito mais itens sobre isso, mas eu boto lá dois para a gente ver como é que isso aparece em prova. Beleza? Então, o conceito de ato da administração engloba todos os atos na função administrativa. Ato administrativo, somente os atos do direito público. Beleza. Acerca das normas sobre delegação de serviço público e o controle externo da administração pública, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. A aprovação ou reprovação das contas dos gestores de recursos públicos pelo Tribunal de Contas não impede a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Perfeito, galera. Decoreba, né? Artigo 21 da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429 de 92. 8429 de 92. O fato do Tribunal de Contas ter aprovado ou reprovado as contas do gestor público não impede a aplicação de sanções da Lei de Improbidade. Isso é justamente para evitar o gestor malandro. Imagina, pô, vocês estão dizendo que eu pratiquei improbidade, Ministério Público, mas pô, o Tribunal de Contas aprovou minhas contas. Não importa. Até porque o Tribunal de Contas, ele faz auditoria. Ele trabalha com amostra. O Tribunal de Contas, ele não aprecia todos os atos praticados na gestão administrativa. Ele seleciona alguns e verifica por amostra. Então, o fato do Tribunal de Contas ter aprovado ou reprovado não impede a aplicação de sanções da Lei de Improbidade. Não impede que num determinado ato específico você tenha praticado improbidade. O Tribunal de Contas, ele não te dá uma chancela de que está tudo ok. Não, ó, por que eu verifiquei, está tudo ok, então pode aprovar as contas. Mas, se o MP pegar alguma irregularidade, o MP vai botar para frente. Beleza? Então, artigo 21 da Lei de Improbidade, questão de decoreba. 14, vou sair da tela para a gente ler. Compete ao Tribunal de Contas a aprovação ou reprovação das contas do chefe do Poder Executivo, sendo as mesmas submetidas posteriormente ao Congresso Nacional. Galera, compete ao Tribunal de Contas a aprovar ou reprovar as contas do chefe do Executivo? Isso tá falso, galera. Em relação às contas do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, ele não aprova as contas. Olha só, então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Chefe do Executivo.
Como é que funcionam as contas do chefe do executivo? E aí, lembrando que eu tenho chefe do executivo no município, no estado e na União. Então, eu vou ter aqui no município, Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e São Paulo, e Tribunal de Contas dos estados, nas outras situações, via de regra, tá? Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Em relação ao chefe do executivo, o Tribunal de Contas, ele aprecia as contas. O Tribunal de Contas, ele faz um parecer opinativo sobre as contas do chefe do executivo. Ele não aprova ou reprova as contas do prefeito, as contas do governador ou as contas do presidente. Ele faz um parecer prévio, né? Ele aprecia as contas através de um parecer prévio que é submetido ao Poder Legislativo. Na verdade, depois desse parecer prévio, o Poder Legislativo, através do Congresso Nacional Legislativo, através da Câmara Municipal, através da Assembleia Legislativa, é ele quem aprova ou reprova as contas. Por exemplo, a gente teve aqui há pouco tempo, né, o caso de reprovação das contas da presidente Dilma pelo TCU. Até hoje, o Congresso Nacional não deu parecer final. Então, o Tribunal de Contas ele opinou pela reprovação das contas e isso, em algum momento, vai ser submetido ao Congresso Nacional, que pode aprovar ou reprovar as contas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador Pezão, ele, que agora está preso, ele teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A Alerj, a Assembleia Legislativa, aprovou as contas do governador Pezão. Muito embora o Tribunal de Contas tenha opinado pela reprovação. Então, em relação ao chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas ele só opina. É um parecer prévio opinativo sobre as contas. Sugiro a aprovação, sugiro a reprovação. Cabe ao Poder Legislativo, através da sua Casa Legislativa, aprovar ou reprovar essas contas. Beleza? Cuidado, porque em relação aos demais gestores de recurso público, aí sim o Tribunal de Contas aprova ou reprova. O Tribunal de Contas ele só não aprova ou reprova as contas do Presidente da República. Isso aqui você encontra lá na Constituição Federal, no artigo 71, inciso 1. O inciso 1 fala das contas do chefe do Executivo. Beleza? Tranquilo? Então o item 14 está falso. Cuidado com a questãozinha típica de prova. E o item 15, vamos ler. A permissão de serviço público é formalizada por contrato administrativo com pessoa jurídica ou física. Isso tá certo. Você encontra isso aqui lá na Lei 8987 de 95, que é a Lei de Serviços Públicos, no seu artigo 2º, salvo engano, inciso 3, que fala sobre as permissões de serviço público. E, além disso, você encontra também o artigo 40 da mesma legislação, falando sobre a permissão de serviço público. O que eu quero lembrar para vocês? Vamos para o nosso rascunho? Olha só, quando a gente fala de permissão de serviço público, a gente tem que lembrar que a permissão de serviço público ela pode ser formalizada com pessoa física ou pessoa jurídica, segundo a Lei 8987, e ela é formalizada através de um contrato de adesão. O artigo 40 da Lei 8987, ele usa a expressão contrato de adesão para se referir ao instrumento formalizador dessa permissão de serviço público. Esse contrato de adesão nada mais é do que um contrato administrativo propriamente dito. Na hora da prova, eu falar em contrato administrativo ou contrato de adesão para formalizar a permissão, tá certo. A banca do CESP, em diversas questões, já considerou isso como expressões sinônimas. O que eu não posso dizer é que a permissão é formalizada por ato administrativo. Aí não. A permissão é formalizada por contrato administrativo, que é um contrato de adesão.
Se eu colocasse ato administrativo, estaria falso. A única forma de delegação que ocorre por ato administrativo é a autorização de serviço público. Beleza? Então o item 15 está verdadeiro. Com isso, a gente encerra o primeiro simulado da nossa caminhada de Santiago rumo ao INSS. Galera, como eu falei, o simulado é sempre mais difícil do que a prova. A ideia é sempre dar uma arrochada no simulado para te incentivar no estudo. Beleza? Então aqui eu não invento nada da minha cabeça. É tudo com base em questões que já caíram em prova do CESP. São questões que a gente vai adaptando, vai colocando um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal para ficar mais difícil. Mas tudo que eu falo aqui já foi questão de prova do CESP. Beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do primeiro simulado. Em breve a gente vai corrigir o nosso segundo simulado. Galera, grande abraço e até a próxima.